Boa tarde, meus amigos. Que bom que estamos juntos, estudando os temas da vida. Vamos hoje estudar o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo de hoje tem o tema chamado Em Silêncio. Vamos para a carta de Paulo de Tarso e depois as considerações de Emmanuel. Carta de Paulo. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Palavras de Emmanuel. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faz o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Amigos, queridos, de estudo dos temas da vida, o querido mentor Emmanuel se aprofunda no tema de hoje, que diz respeito ao silêncio. Ele procura realçar, salientar que devemos servir em silêncio. E é um trecho, um fragmento deste texto que ele diz o seguinte: Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Então, meus amigos, o silêncio é essencial, vital, para que nós possamos alcançar objetivos maiores. Primeiro, que o silêncio permite a boa intuição. O silêncio, ele favorece a reflexão e assim evitamos as atitudes precipitadas, fruto ainda da inexperiência, da falta de maturação. Emmanuel, como espírito velho, antigo, em diversas encarnações, sabemos, pela psicografia de Chico Xavier, que Emmanuel foi o senador romano Públio Lentulus,
Isso no primeiro século da era cristã. Depois ele reencarna como escravo Nestório, no segundo século. No terceiro, como Basílio. Essas 3 reencarnações, a primeira encontra-se no livro há 2000 anos. A segunda, no livro 50 anos depois, como escravo Nestório. E a terceira encarnação sequente, Basílio, no livro Ave Cristo. São romances de Manuel. Então ele tem muitas encarnações em que ele aprendeu a viver o silêncio para melhor obedecer, observar, racionalizar a vontade de Deus e do querido Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, se porventura nós estivermos diante dos tormentos da vida, das aflições, daquelas fases em que as ondas da vida são fortes, vamos silenciar e no silêncio do nosso altar divino, que encontra-se em nosso coração, vamos orar, pedir ao Pai para que cuide de cada um de nós e daqueles que ainda não entendem a nossa caminhada. E o próprio Mestre orienta os nossos corações para que nós possamos nos conduzir ao reino de luz. O próprio Jesus, no Mar da Galileia, em que os evangelhos, digo de João, de Mateus, eles noticiam que Jesus entrou numa barca e encontrava-se com os apóstolos. E o mar era forte, havia uma tempestade, os ventos geravam a incerteza de um possível naufrágio, mas em um dado momento, Jesus despertou, acordou, e ele ergue as mãos e pede com a autoridade da sua luz aos ventos, aos mares, à tempestade, de modo que os ventos e os mares e a tempestade se acalmaram e houve a bonança. E um dos apóstolos, tão fascinado com o querido Jesus, diz: quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Então, meus queridos, vamos nos curvar, como assim fez o vento e o mar diante da autoridade do Mestre Jesus. Fique na paz e que possamos perseverar até o final. Que Deus nos abençoe.